Ah, Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciência às 19 horas, que esse mês está completando 6 anos. Essa é a primeira palestra do semestre, né? Então, a primeira palestra do 7º ano, né? E então é um grande prazer ter vocês aqui. Como vocês sabem, essas palestras são realizadas de março a junho e de agosto a novembro, às vezes dezembro, né? Uma palestra por mês, em geral na terceira terça-feira do mês, às 19 horas. Okay? Bom, hoje eu gostaria, é um caso especial, vou convidar o professor Castellando, Ernesto Castellando, para apresentar o nosso palestrante de hoje. Obrigado, Luiz. Boa noite, pessoal. Eu vou ter o privilégio de apresentar o engenheiro Waterhouse, ilustre colega e meu amigo. Ele tem a idade dos meus filhos, embora não pareça. Parece meu neto. Mas eu conheço ele de muitos anos atrás. Mais ou menos, estava fazendo a conta agora, uns 25 anos atrás, eu estava fazendo um curso de pilotagem no Aeroclube de São Carlos, que não existe mais, quando ouvi falar de um menino que fazia iniciação científica na engenharia aeronáutica, que estava construindo um avião de madeira experimental. Para os que sabem um pouquinho de aeronáutica, é uma experimental chamada KR. Não vou falar muito sobre isso, exceto que voou o bicho, numa experiência única. A única testemunha desse voo foi a mãe dele. Ele levou o avião para Sorocaba, a mãe junto da Dona Eulina, e sem imprensa, sem nada, fez o primeiro voo nesse avião de madeira, cuja história posterior pode ser tema de uma outra conversa. Esse é o James que eu conheci. Desde aquela época, 25 anos atrás, mais ou menos, James, eu tenho acompanhado a vida profissional dele por vários motivos. Primeiramente porque temos uma afinidade profissional e intelectual grande, e secundariamente porque ele tem sido muito corajoso. Por exemplo, ele me acompanhou num voo para a Argentina, num velho avião que eu tinha, modelo 60 e alguma coisa, sem reclamar. E depois porque numa outra etapa da vida dele, quando eu vi que ele estava fazendo uns estudos muito interessantes sobre materiais não convencionais utilizados na indústria aeronáutica, eu sugeri que ele poderia fazer um doutorado na nossa pós-graduação em física aplicada. Infelizmente, o assessor da FAPESP naquela época, nem todos os assessores são muito lúcidos, achou que a tese dele não era boa para um doutorado, que ele estava cru para um doutorado e deveria começar fazendo um mestrado. Foi um erro da assessoria e foi muito desestimulante para o James, que apesar disso fez o mestrado. Eu co-orientei realmente, mas catalisei a vinda dele para a física. Quem orientou mesmo foi o professor Castelletti, da Engenharia de Materiais, mas esse mestrado, doutorado frustrado, não avalou as características essencialmente autodidatas do James. James se caracteriza por ser um autodidata. Ele gera os problemas, ele os resolve, e como, para não me alongar muito, como índice dessa característica dele, eu devo dizer que ele montou uma fábrica de aviões que funciona em Franca e que vende um protótipo chamado Quasar, não sei como você chama ele, que é lindíssimo, completamente desenhado, construído, como tudo que ele fez, sem apoio institucional, sem apoio de grandes empresas, simplesmente com o trabalho dele, de colegas dele e o esforço dele. Essa fábrica de aviões está produzindo atualmente um avião por mês e o protótipo é altamente avançado, de 2 lugares, ultra leve, lindíssimo, e eu acho que vocês deveriam alguma vez se interiorizar sobre os alcances dessa característica de criatividade do James.
Eu poderia me alongar sobre muitas outras características do Jamie, mas eu não vou roubar o show dele, só para dizer que um par de meses atrás, um mês atrás, eu tive outra vez o prazer de participar da banca de doutorado dele. Ele desenvolveu nesses últimos anos uma metodologia para a conversão de motores aeronáuticos de gasolina para álcool. E quando começou, ele me vaticinou que algumas outras tentativas de converter esses motores fracassariam e me apontou qual seria o problema. De fato, isso aconteceu. Eu não vou entrar nesses detalhes porque isso já seria um problema meio grave. Mas ele descobriu quais eram os problemas fundamentais para fazer a conversão certa de um motor aeronáutico de gasolina para álcool, e isso foi basicamente sua tese de doutorado. Mas a tese de doutorado não foi apenas isso. Como a tese de doutorado implicava na eventual conversão de uma grande frota de aviões no Brasil de gasolina para álcool, ele fez um estudo erudito das características energéticas de um país como o Brasil e enquadrando essas características numa margem mais ampla comparado com as matrizes energéticas de outros países em Europa e nos Estados Unidos. Então eu sugeria até para Luiz, naquela época, que ele fizesse uma apresentação sobre esse estudo geral. Então hoje ele não vai entrar em problemas técnicos interessantíssimos sobre conversão de motores aeronáuticos de gasolina para álcool. Ele vai falar sobre a experiência dele em energias alternativas. Jimmy, um grande prazer ter nós com vocês aqui. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Eu agradeço as palavras do Castellano e eu acho que os próximos aviões que eu vender eu vou ter que pagar uma comissão de pelo menos 5%, né, Castellano? Pela propaganda positiva. Mas, em primeiro lugar, é uma honra e é um prazer estar aqui na Física novamente palestrando a vocês. Isso digamos, uma oportunidade única para a divulgação do que nós temos feito no Brasil em termos de energia alternativa, que no passado era alguma coisa um pouco esdrúxula e hoje passa a ser um assunto do cotidiano, passa a ser alguma coisa que todos querem ouvir, todos querem trabalhar e todos querem fazer. Então, existe um apoio maciço da sociedade para esse tipo de fonte de energia. Quando nós começamos a trabalhar com um avião a álcool, era uma espécie de um tabu, era alguma coisa que a sociedade julgava pouquíssimo interessante. E, no final dos trabalhos, a relevância do trabalho foi grande, o interesse foi imenso. E isso só não, digamos assim, não tomou conta de toda a aviação nacional por uma questão de prioridades políticas e não problemas técnicos. Os problemas técnicos foram resolvidos e a viabilização de aviões a álcool depende, na verdade, agora de vontade e diretrizes políticas. Mas o assunto da palestra de hoje é energia eólica. Então, eu começo falando um pouquinho de outras fontes de energia e principalmente da matriz brasileira. Vou evoluir o assunto até nós chegarmos em energia eólica propriamente dita e mostrar o que é energia eólica, onde ela é vantagem, onde ela não é, e as perspectivas disso mundialmente e para o Brasil. Por que para o Brasil isso é interessante ou não é interessante, até que ponto, né? Nós tivemos um probleminha aqui, tinha um papel de fundo aqui de gerador eólico, mas as incompatibilidades de versão, acho que do software não permitiram que saísse. Mas, de qualquer forma, a informação básica está aqui, né? O que é interessante a gente entender é que essa é a matriz energética brasileira, onde nós vemos o petróleo com praticamente 40% de toda a fonte de energia do Brasil. E isso é pouco. Em boa parte das nações desenvolvidas, isso daqui está por aqui, o petróleo é correspondente a quase a totalidade da matriz energética de países desenvolvidos. Certo? Nós temos o privilégio de ter uma farta biomassa e um programa de açúcar e álcool extremamente bem desenvolvido, que já
corresponde a uma parte significativa da matriz energética brasileira. Então, o Brasil é o único país do mundo que tem essa porção de energia vindo da cadeia do açúcar e do álcool. Nós temos uma porção também significativa na matriz energética vinda de usinas hidrelétricas, que também é uma bênção, porque poluem bastante pouco. Nós ainda temos uma porção grande usando carvão, certo? Uma porção mínima de energia atômica e o gás natural, que na verdade tudo isso daqui é derivado de petróleo também, né? Então, nós não podemos separar muito. Isso aqui é basicamente a fase líquida, aqui é a fase gasosa. E da energia elétrica, que é o objetivo, o foco da energia eólica, né, nós temos uma matriz que é quase totalmente hidráulica no Brasil. O Brasil é um dos países que tem uma das mais altas porcentagens de energia elétrica vinda através de hidrelétricas, sabe? E uma porção mínima de termoelétricas. Então, o Brasil tem poucas termoelétricas, estão colocadas de forma estratégica ao longo do território nacional, mas com o intuito de proteger o sistema de sobrecargas, quer dizer, elas ficam em stand-by, elas não ficam em funcionamento contínuo, poucas ficam em funcionamento contínuo, e estão prontas para entrar em ação quando existe algum colapso de uma linha ou de uma parte do sistema, certo? E a biomassa na porção elétrica corresponde somente a 4,2% no Brasil hoje. E a eólica, assim, quase nada, né? Praticamente nada. Isso já começa a mudar com uma certa velocidade, como nós vamos ver, né? Então, basicamente, as nossas termoelétricas movidas a petróleo e derivados, principalmente gás natural agora, estão bastante, digamos, disseminadas e cogita-se em aumentar a participação da termoelétrica na matriz de energia nacional. Por quê? Porque nós temos um excedente de gás natural, só que esse excedente está localizado em regiões de difícil acesso. É muito mais fácil transportar eletricidade do que transportar gás. Então, faz uma termoelétrica ao lado do poço e produz energia elétrica a um custo relativamente baixo. O gás natural é barato e as plantas termoelétricas têm uma eficiência razoavelmente boa. Só que o custo ambiental disso, a emissão, logicamente, é elevada também. E nós temos o privilégio de ter uma matriz de usinas termoelétricas movidas a biomassa, das quais as usinas de açúcar e álcool representam boa parte dessas termoelétricas. É o que é chamada de cogeração. É a queima do bagaço de cana para gerar energia elétrica. Isso é feito hoje no Brasil por processos de baixa eficiência ainda. Poucas usinas dispõem de processos termoelétricos de alta eficiência para queima do bagaço, infelizmente. Existe um programa de modernização desse parque, mas, mesmo antiquado, ele já responde por uma porção significativa da matriz elétrica. 4% não é tão pouco, né? E poderia ser muito superior se houver uma política de longo prazo muito bem definida da compra dessa energia. Que um dos maiores problemas é quanto custa essa energia, como é que se faz para comprar e a longo prazo. Então, no passado, o governo brasileiro fomentou e financiou a implantação de dezenas de plantas elétricas associadas a usinas para queima do bagaço e garantiu um preço da compra dessa energia. Só que na mudança de um governo para o outro, o governo mudou o preço da compra da energia a ponto de não valer a pena mais vender. Então, isso gerou um trauma em todos os usineiros, em todo mundo relacionado a esse setor. Certo? Então, no passado, o governo fez um erro grave e hoje o governo tenta recuperar o terreno e convencer todos os usineiros a fazer energia elétrica. Na verdade, eu vou abrir um parênteses aqui, nós estamos na parte de cana-de-açúcar, nós estamos comendo a casca e jogando a banana fora. O álcool deve ser encarado como subproduto e não como produto principal dessa cadeia. O principal produto da cadeia do açúcar e o álcool é energia, certo? Então, queimar cana é simplesmente jogar energia e poluir o ambiente, principalmente na época do inverno, como agora, né? Então, isso é um crime, na verdade, né? Então, um crime contra a ecologia e um crime contra o bom senso, né? Queimar cana, ou seja, nós estamos desperdiçando energia. Então, isso todos nós já sabemos, só que nós só não sabemos o
quanto de energia nós jogamos fora. Então, o álcool, na verdade, pode ser considerado um subproduto, e a energia deve ser o produto principal. Só que o que é interessante dessa cadeia toda é que o Brasil é rico em biomassa. Então, nós não estamos limitados a queimar bagaço de cana. O Brasil é um dos países que tem o maior excedente de biomassa no mundo. Nós podemos queimar qualquer coisa, palha de arroz, resto de casca de castanha ou coisas assim, que são resíduos biológicos que estão à vontade, disponíveis em todo o território nacional. Então, cada lugar do Brasil tem um tipo de biomassa. Tanto é que agora o país começa a se organizar em torno de uma rede para estudar essa biomassa e saber o potencial real disso e a tecnologia para transformar isso em energia, que é cada vez mais vital ao país, né? Então, as hidroelétricas, bom, aqui eu vou falar um pouquinho mais em detalhes logo à frente a respeito dos processos termoelétricos, principalmente envolvendo a biomassa, né? As hidroelétricas estão divididas entre as grandes hidrelétricas e as pequenas hidrelétricas, das quais São Carlos foi a pioneira. Aliás, São Carlos teve uma das primeiras usinas hidrelétricas da América Latina. Poucos sabem disso, mas as usinas aqui à volta são seculares. Então, e continuam funcionando e gerando bastante energia para a cidade, né? São consideradas hoje pequenas usinas. Na época eram as únicas usinas do Brasil e da América Latina. Hoje são consideradas pequenas usinas. E o nosso potencial de pequenas usinas ainda tem que ser bastante explorado. E depois a energia atômica, que nós vamos falar um pouquinho mais, a energia solar, que se divide em fotovoltaica, quer dizer, converter energia em eletricidade, e os concentradores solares, que trabalham a energia térmica diretamente, né, em processos térmicos, turbinas a vapor, motor Stirling e outras coisas assim. E, finalmente, a energia eólica, que é o objetivo foco dessa palestra, né? Mas não dá para falar de energia eólica sem falar de todos os outros modais de energia, né? Então, as termoelétricas, como eu diria, né, elas têm um custo crescente. Por quê? Porque o petróleo está ficando cada vez mais caro, embora ainda sejam baratas, né, consideradas, entre aspas, uma energia barata. Se nós não considerarmos o impacto do CO2 na atmosfera, lançado na atmosfera e todo o resto, nós podemos dizer, entre aspas, que elas são baratas, mas elas são altamente poluidoras, né, porque elas emitem muito CO2, que hoje, já se sabe, é um gás de efeito estufa que causa consequências seríssimas para a nossa sociedade. Então, o custo para a sociedade é muito elevado da termoelétrica à base de derivados de petróleo. A base de biomassa, logicamente renovável, que é uma das grandes vantagens, pode usar todos os restos, tanto da cadeia de álcool como da de biodiesel, que hoje começa a nascer. Então, tudo que sobra, qualquer bagaço que não dá mais para fermentar, você acaba queimando, pode queimar e ainda virar energia. Agora nós temos o álcool chamado álcool secundário, ou álcool a partir da hidrólise, né, que pode ser tanto hidrólise ácida quanto hidrólise enzimática do bagaço da cana, ou seja, converter biomassa em álcool, certo? Então, isso está começando a ser feito e espera-se que, num prazo de alguns anos, isso seja feito com uma eficiência tão grande que aumente a produção de álcool em torno de 60%. Alguns entusiastas dizem que pode até dobrar, mas eu duvido. Eu acho que em torno de 60% já seria um número excepcional de aumento de produção em relação a destilação atual, a fermentação atual da sacarose, né? Então, o álcool tem muita contribuição ainda a ser dada, e tudo que sobrou, que não dá mais para quebrar, fermentar, fazer absolutamente mais nada, você queima e ainda transforma isso em energia, certo? Então, isso é fantástico para o país, certo? E, principalmente, hoje, usando o gasificador. Essa história de queimar biomassa em caldeiras comuns, isso tem uma eficiência termodinâmica baixíssima, não se usa mais isso, certo? Isso está em desuso, a eficiência é muito baixa desse tipo de processo. Então, hoje, o principal processo estudado e utilizado no mundo é o gasificador, que é o velho gasogênio, né? O gasogênio era uma espécie de gasificador adaptado aos automóveis. Então, a gasificação, ou seja, você coloca toda a biomassa dentro de uma câmara que, a uma temperatura de aproximadamente 1000 graus, vaporiza tudo aquilo e cria o chamado gás pobre. E esse gás pobre pode ser utilizado
para mover motores de ciclo Otto, né, motores a pistão, ou pode ser utilizado para queima em queimadores de alta eficiência, ou pode ser utilizado em turbinas também. Existem turbinas adaptadas hoje para gás pobre. Então, a eficiência total do processo de gasificação e conversão disso em energia mecânica chega a ser o dobro dos processos tradicionais hoje utilizados pelas usinas e todo mundo que gera energia através de biomassa. Certo? Então, nós temos uma perspectiva de aumentar, de dobrar o rendimento da geração elétrica através da biomassa, usando esse tipo de tecnologia. Isso é tão importante, para vocês terem ideia, que a Vale do Rio Doce criou uma subsidiária chamada VSE, Vale Soluções Energéticas. E um dos principais focos dessa nova empresa da Vale do Rio Doce é desenvolver um gasificador da ordem de 20 megawatts de potência, para queimar, a priori, bagaço de cana e depois queimar outro tipo de biomassa. Então, a Vale do Rio Doce entendeu que esse setor de energia através da biomassa é um setor promissor, importante, e está investindo uma fortuna e está, de fato, gerando soluções para o país. Então, nós vamos ver que a biomassa, em pouco tempo, vai ocupar uma porção significativa da matriz energética brasileira, deve ocupar, certo? E nós temos biomassa sobrando, certo? Um exemplo que eu dou a vocês é a arborização. O Brasil é um país tropical, tem uma necessidade de arborização urbana. E por que ninguém coloca árvore na rua? Porque cai galho, que tem que cortar, cria sujeira, aquela coisa toda. Então, a gente morre de calor dentro das cidades. Então, se nós plantássemos árvores de crescimento rápido nas cidades, que é exatamente o inverso do que se faz, porque ninguém quer que a árvore cresça rápido, porque senão tem que cortar galho muito rápido. Certo? E se nós plantássemos árvores de crescimento rápido em todas as cidades, em todas as ruas, nós criaríamos um microclima muito mais agradável, com umidade. Agora nós não estaríamos com problemas respiratórios em São Carlos, por exemplo, e teríamos bastante biomassa para poder cortar. Então, aí não é a questão de eu querer não querer cortar a árvore, eu quero cortar a árvore, eu preciso da biomassa para transformar em energia. Então, quanto mais árvores eu cortar, mais eu podar, mais energia eu vou ter. Então, passa a ser interessante plantar um monte de árvore. Então, a sociedade, a prefeitura e todos gostariam de ter árvores na cidade, porque, afinal, elas geram biomassa que vai gerar energia para toda a cidade, para iluminação pública ou qualquer outra coisa. Então, nós temos que aprender que biomassa pode ser muito melhor utilizada do que nós utilizamos atualmente. E só a biomassa praticamente já resolveria todos os problemas energéticos brasileiros se usada de forma adequada. E depois tem uma outra coisa que é bastante interessante da tecnologia dos gasificadores, que é a transformação de resíduos em energia, certo? Lixo, gente, lixo é energia. Nós estamos hoje enterrando o lixo para nos dar problema no futuro. Aterros são problemas permanentes, são problemas que duram por anos ou por séculos, eventualmente, com chorume e com todos os outros problemas. Em média, 1 quilo de lixo, isso a grosso modo, pode gerar 1 quilowatt de energia, 1 quilowatt-hora de energia, 1 quilo de lixo. E o que nós fazemos, basicamente, é pagar e pagar caro para coleta e para enterrar esse lixo, quando, na verdade, nós deveríamos estar gaseificando esse lixo. Ou a porção que, se fosse reciclável, poderia ser reciclada, e a porção que não tem reciclagem poderia estar sendo gaseificada, ou seja, queimada com alta eficiência e com mínimo de emissão. A Inglaterra já faz isso, certo? Alguns países já fazem isso. E isso simplesmente isenta a necessidade de existir aterro sanitário. Eu não preciso mais fazer aterro sanitário. São Paulo já não tem mais lugar onde enterrar lixo, certo? Então, aos jovens, vocês vão falar, aos filhos de vocês, puxa vida, nós enterrávamos lixo, né? E o filho de vocês vão falar, puxa, mas vocês eram burros, né? Vocês enterravam lixo, vocês pagavam para criar problema para vocês mesmos, vocês enterravam energia para criar problema. É isso que nós fazemos hoje, nós enterramos energia para nos gerar problema no futuro, quando, na verdade, o lixo é uma grande solução energética para todas as cidades, né? Então, agora, lentamente, a sociedade começa a aprender como queimar esse lixo e como fazer isso de forma adequada, né? Então, não só a biomassa, mas o lixo também pode ser uma grande contribuição à nossa matriz energética.
Depois nós vamos para as hidroelétricas, né, que hoje nós temos um imenso potencial nacional, inclusive já existem programas de financiamento do BNDES para financiar pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, né. Então existe uma expansão imensa desse modal de geração elétrica. São pequenas centrais que são colocadas em pequenos açudes, pequenos lagos ou até médios, etc., que podem gerar de 1 kW até coisa aí da ordem de 1 megawatt, ainda é considerado pequena. Então isso está se espalhando pelo Brasil. Por quê? Porque elas não precisam de reservatório, não tem praticamente nenhum impacto ambiental, porque elas seriam instaladas em lagos e um potencial hidrelétrico já existente que hoje está sendo simplesmente desperdiçado. Certo? Então isso é extremamente interessante ao país. É por isso que o governo já está financiando com taxas reduzidíssimas de juros esse tipo de modal. Certo? E depois, o nosso potencial em usinas grandes está quase totalmente explorado. Está cada vez mais difícil conseguir construir usinas de grande porte, pelo impacto ambiental e pelos altos custos associados. Sobraram poucos lugares onde nós podemos construir grandes usinas, e todos eles com imenso impacto ambiental, que é o caso de Belo Monte. Então, Belo Monte, hoje, tem um custo de implantação de $1,60 por watt. Isso com a capacidade de pico de 11 gigawatts. Só que Belo Monte é uma usina que trabalha nominalmente com 4,5 gigawatts, ou seja, o custo da implantação no final, que é o que importa aos investidores e à sociedade, que na verdade que vai pagar essa conta somos nós, esse custo já está em torno de quase $4 por watt. Esse é um custo elevadíssimo para a implantação energética, certo? É um custo recorde, ele já é superior ao da energia eólica e é superior ao da energia atômica, para vocês terem uma ideia, certo? E ainda gera um certo impacto ambiental. E é por isso que Belo Monte está sendo tão questionada. Então, hoje, as grandes hidrelétricas para o Brasil já não são mais uma boa solução. Assim, temos mais problemas do que solução nelas. E, finalmente, a energia atômica, né, que existe um pavor da sociedade, né, ela é perigosa, mas já foi absurdamente mais perigosa, né? Então, já se considera, de certa forma, bastante segura no mundo, né? Só que os problemas políticos associados são imensos, porque a sociedade tem um verdadeiro pavor de energia atômica. Embora todas as medidas de segurança sejam tomadas, e o índice de acidentes é quase nulo hoje em dia, mesmo assim a sociedade tem uma grande resistência. E existe um outro problema. Todas as vezes que existe a possibilidade de ter qualquer problema numa energia atômica, a usina é imediatamente desligada. E essas usinas geralmente são usinas que têm muitos gigawatts, milhares de gigawatts, e elas fazem parte de toda uma cadeia. Então, todas as vezes que você tem que desligar uma usina atômica por precaução, você causa um colapso em toda a malha elétrica, certo? Ou seja, é, de certa forma, um certo risco de fornecimento, né? Então, os protocolos de segurança pedem que você desligue a usina em caso de qualquer desconfiança de qualquer problema. Então, existir desligamentos de uma usina atômica é um fato relativamente frequente. Problemas mais sérios é raríssimo, certo? Mas problemas de desligamento são frequentes, e hoje isso no Brasil poderia causar um colapso muito grande se você fizesse grandes usinas e dependesse muito delas, né? Agora, por incrível que pareça, os custos de implantação, aqui os custos estão por quilowatt, aqui é o custo em azul, acho que faltou a legenda, o custo de implantação, isso aqui é o custo de operação da energia nuclear, está no mesmo pé da energia eólica, certo? O gás natural, logicamente, é muito mais barato, e o carvão um pouco mais barato também, né? Então, nós podemos ver que os custos, que no final é o que define a implantação dos novos modais de energia alternativa, é basicamente o custo. E nesse quesito, a energia nuclear não é tão ruim, é relativamente barata hoje em dia, e a cada dia ela tem se tornado mais barata e mais atraente à sociedade, certo? Só que com essas ressalvas que estão citadas aqui, né? Então, a energia eólica está na mesma ordem de grandeza, só que qual é o grande diferencial aqui? Isso aqui só é feito em grande escala. Então, fazer uma usina nuclear hoje é extremamente caro. Embora o preço seja igual da energia eólica, eu tenho que juntar
um monte de gigawatts para viabilizar uma usina nuclear. Isso significa um investimento imenso e um imenso tempo de construção. Não é rápido construir uma usina nuclear, certo? E ela só vai poder gerar energia elétrica depois que estiver 100% pronta, certo? Ao passo que a energia eólica não. Embora ela tenha um preço por quilowatt bastante parecido, hoje em dia até um pouquinho mais barato, isso daqui já está baixando rapidamente, a energia eólica pode ser implantada de forma gradual, certo? Então isso é muito mais interessante do que a energia nuclear. A energia solar, que é o que todos perguntam, como é que nós estamos de energia solar? A energia solar é uma das energias mais promissoras do mundo, só que ainda é extremamente cara, né? Hoje, nós estamos em torno de $2 por watt. Agora, vocês podem ver que $2 é quase a metade do preço da usina de Belo Monte, por watt de implantação. Ou seja, não é tão cara assim, já não está tão distante como estava. E decresce 20% ao ano. Tem uma quantia de recursos sendo investidas, e principalmente nos processos fotovoltaicos, inimaginável. Então, todos os dias nós temos patentes novas, papers novos, coisas interessantíssimas a respeito da conversão de energia solar e energia elétrica. Isso faz com que o custo seja reduzido cada vez mais. Só que isso é o custo de implantação. Nós temos um fator de uso de praticamente 1/4 da luz do sol, ou seja, funciona só por 1/4 do dia, mas não temos meio dia de sol, só que o sol da manhã é muito fraco e o sol da tarde também. Então, no final, no fritar dos ovos, nós temos só 25% de aproveitamento. Então, a energia eólica tem um fator de aproveitamento muito maior. E os 25%, que é 1/4 do fator de aproveitamento, fazem da energia solar ainda uma energia extremamente cara. Então, eu tenho dois problemas. Primeiro, o baixo fator de utilização. O fator de uso é baixo, associado à não possibilidade de armazenamento. É difícil. Armazenar energia elétrica é caro. Certo? Eu gostaria de gerar energia elétrica no mesmo tempo que eu consumo. Esse é o mundo ideal. Só que o sol só está aqui por meio-dia e mesmo assim, em algumas partes do dia, extremamente fraco. Então, a energia solar tem todos esses problemas associados. Então, como é que eu faço, como é que eu consigo fazer um fornecimento continuado de energia elétrica através do sol? Certo? Só tem um jeito, é converter a energia do sol em alguma coisa que eu consiga armazenar para depois utilizar nos períodos que eu não tenha sol. E isso aumenta mais ainda o custo associado à energia solar. Tem muita gente trabalhando para baixar esse custo e grandes avanços estão acontecendo. Agora, uma coisa interessante é que esse custo aqui já desperta o interesse de usuários privados. Por quê? Porque a energia vendida em massa, hoje o governo compra, por exemplo, a energia hidrelétrica a R$90 o megawatt-hora. Enquanto que nós pagamos na conta de luz, na nossa conta de luz, 340 até R$500 por megawatt. Nós temos um fator de multiplicação, que é devido aos impostos, ao desperdício e à distribuição, certo? Além da margem de lucro de todo mundo associada nessa história. Então, nós pagamos várias vezes o custo da energia gerada, certo? Agora, se eu compro uma placa solar e instalo no teto da minha casa, eu não tenho que pagar ICMS do fornecimento. Se vocês forem ver na conta de luz de vocês, vocês pagam ICMS elevado para a luz. A placa solar não, você coloca, eu não estou pagando, eu estou gerando a minha própria energia. Eu não tenho que pagar CPFL, eu não tenho que pagar absolutamente ninguém. Eu só pago uma vez, eu comprei e coloquei no teto da minha casa. Então, todos esses custos vão por água abaixo, e isso faz com que a energia solar seja viável para pequenos consumidores. Então, é extremamente interessante, só que ela ainda tem um tempo de amortização muito longo, demora muito tempo para pagar, né? Só que para japoneses e para países de primeiro mundo, em que as taxas de juro são extremamente baixas, se eu deixar meu dinheiro na poupança no Japão, depois de 10 anos ele vai ter valorizado 1%, quem sabe, né? Então, o que os japoneses e os europeus, alguns países europeus estão fazendo? Estão estimulando
a instalação de pequenos painéis fotovoltaicos nas casas e compram essa energia gerada. Então, em vez de eu colocar, sei lá, 10, 20, 30 mil dólares na poupança, eu compro vários painéis solares, coloco no telhado da minha casa e vendo energia. Certo? O governo me paga energia e com esse dinheiro pago eu vou pagando aos poucos aquela instalação. É uma forma de ganhar dinheiro. Então, as pessoas estão gerando dinheiro através dessa forma. Então, existem programas desenvolvidos no primeiro mundo para estimular a geração, a microgeração de energia fotovoltaica. Esses programas ainda têm um pequeno subsídio, que já foi maior, e esse subsídio vagarosamente é reduzido conforme o sistema vai ficando mais barato. Então, isso é um programa extremamente interessante e saudável, que você estimula todo mundo a investir em energia e o governo não tem que investir sozinho nessa história toda, né? E ele compra essa energia que a cada dia é mais barato. Então isso provavelmente em alguns anos vai ser massificado. Então nós já temos milhares e milhares de residências espalhadas no mundo cobertas de células fotovoltaicas gerando energia. E as células fotovoltaicas em si têm aumentado de eficiência de uma forma absurda, né? Então, a principal redução de custo é em função do aumento da eficiência. O custo de produção é relativamente igual, um pouquinho inferior, só que a eficiência é cada dia maior, então, no final, o custo por watt acaba caindo, certo? Isso aqui também pode ter um baixíssimo custo de implantação para sistemas térmicos, que são placas solares para aquecer água. Certo? Essa história do programa Minha Casa Minha Vida, que o governo estimula, nesse tipo de programa deveria ser, para falar a verdade, proibido o uso de chuveiro elétrico, deveria ser obrigatório o uso de placas solares. Num país tropical que tem essa disponibilidade de sol, usar chuveiro elétrico é quase que um crime. Certo? A energia elétrica vai ficar cada vez mais cara e deve ser reservada a outras coisas, senão aquecimento de água. Gente, aquecer água num país tropical, você faz até com uma mangueira preta colocada no telhado. Certo? Ou seja, é de baixo custo. Então, nós temos que aprender a usar menos energia elétrica e mais o sol. Isso é muito barato, amortiza em muito pouco tempo. Só que ainda temos uma resistência da sociedade ao uso desse tipo de tecnologia que deveria ser massificado, né? Então, nós temos casas solares, alguns programas incipientes de instalação em residências populares e, por parte do governo federal, nós não temos programa quase que nenhum para isso. Certo? E, além disso, processos de aquecimento de água com concentradores fotovoltaicos podem girar turbinas a vapor e coisas do tipo, a um custo menor do que esse por watt. Então, nós temos hoje em implantação no mundo, eu diria que em torno de 100 projetos acima de 100 megawatts de energia com aquecimento através de concentradores solares, ou seja, você concentra através de espelhos, refletores ou de outras formas, tem dezenas de formas de fazer isso, gera fluido a alta temperatura que toca uma turbina a vapor ou outro tipo de dispositivo como esse. Então, isso gera energia elétrica com uma eficiência elevada e a um custo baixo também, mais baixo do que as células fotovoltaicas. E o custo disso também está caindo rapidamente, só que o das células cresce decresce, na verdade, numa velocidade muito maior. Então, nitidamente, o futuro serão células de elevada eficiência de baixo custo. Certo? Então, as perspectivas para a energia solar são brilhantes e estima-se que a explosão de instalação da energia solar será em 2012, que é quando o preço de custo da energia solar vai encontrar o preço de mercado da energia, que a energia no mundo sobe e a energia solar, a placa solar, quer dizer, as células fotovoltaicas caem, até um ponto que se encontram, e esse ponto está previsto para 2012. Então, em 2 anos, nós vamos ter provavelmente um grande aumento da instalação desse tipo de dispositivo no mundo em função do preço. Certo? E, finalmente, a energia eólica, né? Então, a energia eólica é interessante, porque ela tem ficado cada vez mais barata, tem uma redução de 10% ao ano, e hoje, no Brasil, ela custa 1,8 dólares por watt. Na China, isso aqui já está perto de 1,2 dólares por watt, porque a China é o maior fabricante de turbinas
eólicas do mundo. Não é só o maior fabricante, mas é o maior instalador também. Sabe? A China quase que não exporta geradores eólicos, ela usa tudo. Então, o principal crescimento de energia eólica vem da China. Então, eles já conseguiram reduzir com toda a eficiência da cadeia a 1,2 dólares. Nós ainda estamos com esse preço. Mas o Brasil também está reduzindo à medida que novos fabricantes instalam no Brasil. Certo? O potencial mundial é fantástico, certo? É ainda absolutamente inexplorado. Certo? A redução de custo é contínua. Certo? Então, nós temos a cada dia a redução de custo não só da instalação do sistema, mas da operação do sistema, porque energia eólica custa em manutenção, dá muita manutenção. As pás sofrem problema de raio, pássaros que batem, erosão, os geradores têm problemas, rolamentos, engrenagens, etc. Então, são sistemas que têm bastante manutenção. Só que conforme esses sistemas vão ficando mais maduros, a manutenção está cada vez mais sendo reduzida em tempo e, consequentemente, em custo também. Então, a manutenção, nos últimos 5 anos, caiu quase a metade dos novos sistemas. E o impacto ambiental, que é baixíssimo. Isso aqui são as emissões, uma tabelinha com as emissões de todos os modais de energia. Então, nós vamos ver que a energia eólica tem uma emissão baixíssima. A maior parte da emissão da energia eólica está relacionada à fabricação e não à operação. Então, a fabricação envolve insumos como aço, fibra de vidro, resinas termoplásticas, termofixas, tudo isso tem uma certa emissão para poder ser fabricado. Que depois da operação, a turbina eólica não tem emissão absolutamente nenhuma, né? Então, é interessante a gente entender qual é o potencial eólico. Só se instala a turbina eólica onde tem vento. Né? Então, muita gente fala, puxa, São Carlos dá para gerar um monte de energia elétrica com vento. São Carlos tem muito pouco vento, por incrível que pareça. Tem dias que tem picos de vento, mas não tem o que a gente chama de consistência, não é consistente. Então, nós estamos vendo que as áreas em azul escuro são as áreas onde tem ventos mais fortes no mundo. Quase todas elas estão no mar, certo? Por quê? Porque no mar tem menos atrito do ar nas camadas baixas. Todas as vezes que o ar tem que andar pela terra, você tem árvore, você tem uma série de obstáculos que, de certa forma, diminuem a velocidade do fluxo perto da terra. Tem uma perda de carga. Certo? Então, nós não estamos falando de ventos acima de 300 metros, nós estamos falando de ventos da ordem de 50 a 100 metros de altura, que é a altura na qual as turbinas eólicas são instaladas. Né? Então, nós podemos ver que os Estados Unidos tem um potencial eólico em terra gigantesco. Certo? Algumas áreas do Caribe, o sul da Argentina tem um potencial eólico absurdo de grande, certo? E a costa brasileira, no norte do Brasil, em alguns pedacinhos, nós temos algum potencial eólico. Então, muita gente acha que o Brasil tem um imenso potencial eólico. Isso não é verdade. O Brasil, na terra, tem um baixo potencial eólico e no mar também tem um potencial eólico relativamente baixo, comparado com o potencial eólico dos outros países, principalmente a Argentina, no Mar do Norte, tudo isso, em alguns pontos da Ásia, nós vemos que o Brasil tem pouco potencial eólico. Certo? E é por isso que esses países, Europa, todos esses lugares, estão instalando turbinas eólicas em grandes quantidades. E o Brasil só agora, na verdade, acorda para esse modal de energia. Né? Então, esse daqui é um mapa do potencial eólico brasileiro, né, que a cada hora, de certa forma, os números mudam um pouquinho. Né? Então, de 2 anos para cá, nós passamos de 140 para 250 megawatts. Né? São os novos estudos, vão mostrando que cada vez mais o nosso potencial pode ser um pouquinho maior. E as zonas de grande interesse é todo o nordeste do Brasil, uma partezinha aqui do norte e nordeste, aqui, geralmente aqui em cima da Bahia, nessa região,
o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E onde estão sendo instalados os primeiros parques eólicos brasileiros? Nessa região nós temos parques eólicos e agora nessa região e alguma coisa aqui. São esses 3 focos só, é pontual ainda. Então, nós temos 250, na verdade, 250 gigawatts, isso está errado aqui, escrevi errado, são 250 gigawatts, ou seja, nós temos várias turbinas de Itaipu ainda a serem instaladas em energia eólica no Brasil. Nós temos quase 20 usinas de Itaipu em energia eólica no Brasil ainda não explorados. Certo? Então, o Brasil começou a explorar a energia eólica de uma forma tardia, só que de uma forma relativamente correta. O governo compra a energia eólica em contratos de 20 anos através de leilões de energia. Certo? Então, nós vamos ver que o crescimento da energia eólica no Brasil está sendo bastante rápido. O último leilão, nós vamos ver numa outra transparência, no último leilão de energia, o Brasil comprou 1.800 megawatts de energia. Ou seja, são contratos de 20 anos em que você vende energia para o governo acima de uma certa confiabilidade, ou seja, não adianta vender energia e você falar para o governo, olha, eu vendo energia, mas o dia que parar de ventar, você dançou, eu não vou entregar energia. Não, o governo quer consistência da energia, compra energia com confiabilidade, e isso obriga a quem vende energia ao governo a instalar o parque eólico no lugar correto, para não ter déficit, deficiência da energia contratada, e manter o sistema com uma confiabilidade elevada, ou seja, qualidade na instalação, qualidade na fabricação e tudo mais. Certo? E por parte do governo, o governo paga por um contrato de 20 anos, e isso é um excelente negócio aos investidores agora. Então, paga-se hoje um bom preço para isso. Só que nós temos um outro fenômeno acontecendo no Brasil. Certo? Então, um dos fenômenos é que o Brasil já tem um certo déficit de energia elétrica, precisamos gerar mais, só que o consumo está crescendo no Brasil a um ritmo assustador, até acima de todas as expectativas anteriores, né? Então, nós temos aí uma perspectiva de duplicar a demanda até 2020. 2020 está aí, gente, são 10 anos. 10 anos para a infraestrutura não é nada, é um lapso de tempo minúsculo. Em 10 anos, eu acho que nós não vamos ter Belo Monte operando ainda, para vocês terem ideia, com todo esse angu que está aí na aprovação ambiental, quem financia, etc. Eventualmente, em 2020, nós ainda não tenhamos, certo? Então, países como Brasil, China, todos esses países, Índia, têm aumentado a demanda de energia elétrica. Porque se cada chinês quiser tomar meia hora de banho quente, todos os dias com chuveiro elétrico, acaba a energia do mundo, né? É aquela tal história. Então, nós temos que gerar, no mundo inteiro, muito mais energia. Certo? E as contas do governo não estão contando com uma mudança de paradigma de consumo de energia elétrica, que é a introdução dos automóveis elétricos. Certo? Então, o automóvel elétrico consome uma energia gigantesca. Então, todo mundo vê o automóvel elétrico como uma solução para não poluir São Paulo, para isso, para aquilo, certo? Só que todos esquecem de pensar de onde vai vir a energia elétrica para rodar o carro. 1 litro de gasolina tem 40 megajoules de energia, é muita energia concentrada. Os hidrocarbonetos concentram uma quantidade de energia simplesmente fantástica. As baterias conseguem concentrar muito menos. Então, andar com carro, em média, os ingleses que estão, digamos, à frente do movimento do carro elétrico no mundo, já chegaram aos números estatísticos mais ou menos corretos, né? Então, os números que os ingleses estão divulgando são pontos de recarga residenciais de 6 kW por 8 horas diárias, ou seja, você chega em casa e liga seu carro na tomada, por 8 horas vai dormir, no outro dia de manhã você sai com seu carro carregadinho, certo? Por meros 6 kW de potência. É mais ou menos como um chuveiro na posição de inverno durante 8 horas. Já pensou a conta de luz no final do mês?
certo? Vocês já pensaram, não só a conta de luz, mas vocês já imaginaram todo mundo tomando 8 horas de banho durante a madrugada, no quarteirão inteiro e todas as casas? Como é que nós vamos conseguir fazer a rede elétrica atender essa demanda? Certo? Então, nós temos uma demanda normal de mais ou menos, por pessoa, per capita, na ordem de 70 watts. Certo? Então, 70 watts é o que eu gasto, que a maioria de vocês gasta, certo? Hoje. Há pessoas que têm alguns hábitos de consumo um pouquinho diferentes, né? Principalmente os americanos, que usam excesso de ar-condicionado e gastam muita energia, gastam muito mais do que isso. Mas nós brasileiros gastamos, em média, de 70 watts. Certo? Agora, gastar 6 quilowatts, certo? É quase 100 vezes mais, certo? Só que por um período de 8 horas. A gente divide isso por 3, dão meros 2 quilowatts durante 24 horas. Ou seja, eu passo de 70 watts para 2 quilowatts de consumo, só para me dar o luxo de ter o carro elétrico. Então, essa história de carro elétrico tem outra face da moeda. Como vocês podem ver que se os carros elétricos virarem uma realidade, que é o que tudo indica, vão virar. Na Inglaterra, a Inglaterra já tem um plano que é 10 milhões de carros em 10 anos, certo? Nós vamos ter que mudar radicalmente a nossa forma de pensar em energia elétrica, porque nós vamos ter que multiplicar a capacidade de geração. Certo? Então, essa história de duplicação de demanda, se isso aqui for verdade, isso vai tudo por água abaixo. Então, a demanda pode ser multiplicada por 4, 5, depende do sucesso e da velocidade da implantação do carro elétrico. Né? Na Inglaterra, muitos perguntam, por que é interessante ter carro elétrico se nós só temos termoelétrica? Você só vai mudar o lugar que você queima o negócio. Em vez de você queimar dentro do carro, você vai queimar na termoelétrica. Você só muda o lugar da emissão. Na verdade, a termoelétrica queima petróleo com uma eficiência que é superior ao dobro da eficiência do automóvel, mais de 2 vezes. Tem a distribuição elétrica, tem tudo. Então, o carro elétrico inglês, em relação ao carro a combustão normal, ainda tem o dobro da eficiência energética nessa história toda, ou seja, tem a metade da emissão. O ideal seria que nós gerássemos essa energia através de fontes eólicas ou de outras fontes alternativas, para não ter que queimar, que seria eventualmente o caso do Brasil. Então, todas as perspectivas de demanda, de aumento de demanda de consumo, vão por água abaixo se isso aqui virar realidade. Certo? E todo mundo está dizendo que o carro elétrico vai ser uma solução a curto prazo para a poluição de São Paulo. Eu não vejo, porque como é que você vai colocar tanta rede elétrica em São Paulo em tempo recorde? Certo? Então, o carro elétrico multiplica o consumo por um fator praticamente uma ordem de grandeza, e isso não se faz da noite para o dia. Certo? Então, São Paulo, para ter carro elétrico, vai ter que ter uma infraestrutura elétrica absurda, e o país vai ter que crescer o fornecimento de energia. Certo? Então, tudo isso mostra que nós vamos ter que aumentar a nossa eficiência no uso da energia elétrica. Por isso eu falo, usar chuveiro num país tropical e coisas do tipo, lâmpadas incandescentes, isso vai ser um luxo que cada vez mais vai ficar difícil de sustentar. Então, nós vamos ter que aumentar a nossa geração e aumentar a nossa eficiência de consumo, que é o que está acontecendo devagarinho, mas provavelmente terá que ser feito a passos muito mais largos, certo? E nós vamos ter que implantar várias fontes alternativas, não só energia eólica, biomassa, energia eólica e tudo mais que tiver ao alcance, certo? Inclusive a energia atômica no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho de composição dos geradores eólicos, né? Sair dessa parte, digamos, de economia e de viabilidade global dos geradores eólicos e entrar, propriamente dito, em alguma coisa que todos vocês gostariam de saber. Né? O que é um gerador eólico? Um gerador eólico é basicamente uma hélice que gira um gerador numa torre, né? Então, geralmente é composto de uma torre, o gerador e a nacelle, que ficam aqui dentro, as pás, que são de material composto, ou de fibra de vidro ou de fibra de carbono, 95% são de fibra de vidro e 5% de fibra de carbono hoje em dia no mundo. As torres são quase totalmente de aço, praticamente todas as torres no mundo são de aço, não são pequenas, certo? E
os sistemas elétricos, certo? Que tem um monte de sistema elétrico para transformar a energia desse gerador na energia que a gente usa na rede, ou seja, na frequência e na voltagem da rede. Então tem muito sistema elétrico para fazer com que tudo isso seja uma realidade. Então, o gerador básico, nós temos duas filosofias. Aqui eu estou ilustrando a filosofia que um gerador gira uma caixa de redução, que na verdade não é de redução, é de ampliação, né? E gira o gerador. Porque isso daqui gira bem lento. E por que o gerador gira lento? Porque é imenso. Essas pás, em geral, tem 40, hoje em dia tem 43 metros, 44, até 60 metros de pás. Então nós já temos vários geradores com 130 metros de diâmetro. A maior parte dos geradores está na casa dos 90 metros de diâmetro hoje. Então, se você girar isso aqui muito rápido, as velocidades na ponta chegam facilmente à velocidade do som. Só que muito antes de chegar à velocidade do som, nós já começamos a ter um ruído insuportável. Então a velocidade da ponta da pá está limitada em torno de 300 km por hora em função do ruído, principalmente. Aumentando essa velocidade, o ruído começa a ficar insuportável e toda a vizinhança começa a reclamar do gerador eólico. Então, cuidado que todo mundo tenha, manter a velocidade da pá relativamente baixa, só que essa velocidade da pá é baixa demais para o gerador. Então, o gerador tem que ter uma caixa de redução entre ele e as pás para compatibilizar essa rotação. Isso daqui é a maior dor de cabeça de todos os geradores eólicos hoje em dia. Certo? Boa parte dos problemas dos geradores eólicos estão na caixa de redução, nesse sistema de redução, uma parte muito menor com geradores, uma parte menor ainda com o sistema elétrico de conversão e uma parte ínfima hoje com as pás, por incrível que pareça. Das pás, o principal problema é a abrasão na ponta, que isso aqui gira dia e noite, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, a ponta da pá girando essa velocidade por muito tempo começa a ter problema de erosão e de tempo em tempo você tem que parar isso para fazer manutenção dessas pás. Só que, em geral, você para o gerador várias vezes antes para fazer a manutenção da caixa. E é por isso que a nova filosofia conta com geradores sem caixa, diretamente colocados aqui dentro. Tem um raio muito maior, um diâmetro muito maior, que são chamados geradores brushless. E isso está dominando o mercado hoje. Então, os brushless devem cada vez mais entrar e vieram para ficar no mercado. Só tem um problema. Para geradores muito maiores, o tamanho desses geradores sem caixa é simplesmente inaceitável, começam a ficar imensos, porque esse gerador é relativamente pequeno, então um geradorzinho de 20 toneladas, 15 toneladas, com uma caixa de mais 15, 20 toneladas, e um gerador brushless pesa sozinho aí da faixa na ordem de 40, 50 toneladas para 2 megawatts. Isso, 2 megawatts é a potência média instalada hoje. Certo? E quando isso crescer para 15 megawatts, que é onde o mundo espera chegar logo, os pesos dos geradores vão ficar simplesmente imensos, vai ser difícil manusear isso. Então, para grandes geradores, a tendência de manter a caixa ainda. Para os geradores de 2 megawatts, provavelmente a caixa vai desaparecer em muito pouco tempo, né? E lembrando, gente, que tudo isso daqui fica colocado a 80, às vezes 100 metros de altura, certo? Então isso daí é muito alto, gente. Então vamos começar agora falando dos componentes um pouquinho mais, né? A pá, que é basicamente com que eu trabalho hoje, né? A pá é muito parecida com uma asa de um avião, né? Por isso que, na verdade, eu entrei na energia eólica, foi através da pá. E as pás são basicamente uma asa de um avião de baixo custo. Ela tem a obrigação de ser leve, de ser barata e aguentar durante anos a fio, gerar 24 horas por dia gerando a energia. Isso não é simples de fazer. Fazer uma pá é complicada? Não. Fazer uma pá que seja barata, que seja durável,
certo? E que tenha bom rendimento, isso sim é complicado, certo? Juntar tudo isso. E essas pás estão cada vez maiores hoje em dia. São todas feitas de material composto, não existe pá metálica, o metal tem uma fadiga acentuada e corrosão, seria extremamente caro, improdutivo e pesado. Então todas essas pás são de material composto. Então uma pá dessa daqui é extremamente leve, uma pá de 44 metros não pesa nada, ela só pesa 8 toneladas, para vocês terem ideia. Então fazer, para quem já mexeu ou conhece material composto, fazer uma peça de material composto de alta qualidade com 8 toneladas não é um desafio trivial, é difícil. Então vários processos de fabricação estão sendo desenvolvidos, estão sendo aperfeiçoados para que isso seja cada vez mais barato de ser feito. Ainda não é tão barato fazer, as pás ainda são extremamente caras. E um dos problemas é que as pás estão crescendo e o transporte das pás está ficando cada vez mais difícil. Então, hoje, o problema principal da fabricação da pá não é a fábrica, é a localização da fábrica. Se a fábrica estiver no interior do país, por exemplo, ela não consegue fabricar uma pá maior do que 45 metros. 45 metros começa a ser o limite para você conseguir levar até qualquer outro lugar via rodoviária. Isso usando batedor, carretas especiais e etc. Então, o custo da logística das partes de um gerador eólico é um custo imenso. Não é fácil transportar uma pá de 45 metros. E pelos através aí de todas as tendências de mercado, nós chegamos à conclusão que 45 metros é nada. Certo? Eu já fui ver uma pá de 96 metros de tamanho, certo? 50 metros já não passa em lugar nenhum, 96 metros por pá, aonde vai conseguir passar? Então ela tem que ser fabricada ao lado do local aonde vai ser instalado ou coisas do tipo. Então tudo isso é bastante dinâmico e está acontecendo. Então os geradores estão crescendo de tamanho a todo tempo, né? Então, como eu falei, a potência média de 2 megawatts com 92 metros de diâmetro em média. Isso daqui é o fusquinha da energia eólica, gente. É o básico, é o carro básico, é o gerador básico. Aqui eu ilustrei nessa fotografia para vocês terem ideia do tamanho de um gerador eólico básico, não é um gerador grande, isso aqui é um gerador de 2 megawatts, certo? Nós já temos geradores de 15 megawatts hoje girando no mundo, absurdamente maiores do que isso daqui, certo? Então, as coisas estão indo a um tamanho, a um gigantismo, né? Então nós começamos a ter vários problemas, e um deles é com essa região do cubo, que isso aqui é metálica, toda essa região, só essa peça sozinha, quase 20 toneladas. Então, hoje, nós temos a tendência de aumentar o tamanho para 15 megawatts. E por que esse gigantismo? É mais barato fazer geradores grandes? Por incrível que pareça, não é mais barato fazer gerador grande. Quanto maior o gerador a partir de um certo tamanho, o custo aumenta também. Certo? Então, qual é a vantagem? Se o custo aumenta, por que eu quero crescer o tamanho do gerador eólico? Cresce porque eu não tenho mais espaço para colocar gerador eólico no primeiro mundo. Na Europa, aonde pode colocar um gerador eólico, eles colocam, certo? Até na cabeça do bispo tem um gerador eólico, certo? Aonde dá, eles colocam. E não tem mais espaço físico. Então, a única forma é fazendo geradores maiores e substituindo os que já existem de 2 megawatts para geradores cada vez maiores para ocupar aquele espaço. Então, a obsolescência dos geradores eólicos na Europa chegou muito cedo. E por que chegou? Porque os geradores chegaram a uma capacidade que não satisfaz o continente. O continente quer mais energia, isso se faz aumentando o tamanho dos geradores, tira o gerador antigo e coloca um gerador novo com capacidade maior. Essa é uma forma de conseguir aumentar a capacidade eólica instalada. Só que mesmo isso não é suficiente, certo? A instalação no mar é a nova tendência, offshore. Certo? E por que é a nova tendência? Como vocês viram, o potencial eólico no mar é muito maior do que na terra. E a consistência do vento também é maior. Então é muito mais interessante fazer isso no mar.
a um ponto da costa que não seja tão longo e não seja tão profundo, que eu consiga trazer um cabo de energia relativamente barato e que eu consiga fazer a fundação da torre ou instalar a torre de forma compatível. Várias torres já estão sendo feitas de forma a serem torres flutuantes, porque em alguns pontos do mar a profundidade é tão grande que não dá para fazer uma torre com fundação. Onde a água é rasa, você faz fundação, e onde não é, você coloca uma torre que flutua. Certo? Então, várias variantes desse tema já estão sendo feitas. Então, a Hyundai e outras empresas estão liderando consórcios para instalar isso em massa no mundo todo. Certo? E no mar é interessante, por questões de manutenção, que quanto maior o gerador, melhor. Certo? Então, os geradores de offshore estão indo para 15 megawatts no futuro, certo? E até 200 metros de diâmetro, como que é o pessoal da Inglaterra, de Newcastle, fazer um gerador de 200 metros. São geradores simplesmente inimagináveis hoje. Se os maiores geradores aí que nós estamos instalando no Brasil têm 90 metros, 200 metros é mais do dobro disso, de uma coisa que já é gigante. Então, isso não é pouco, isso daí é um desafio tecnológico à humanidade imenso, só que está acontecendo e de uma forma bastante rápida, né? Então, como eu falei para vocês, os geradores Brush, eles estão também invadindo todos os geradores, e todos eles são baseados em ímãs de terras raras. Isso daqui já está um problema sério no mundo, porque o maior fornecedor de terras raras do mundo hoje é a China. O Brasil tem alguma produção, os Estados Unidos tem uma mina de terra rara e a China tem 90 e tantos % da produção. Então, aonde você consegue gerador a custo aceitável? Na China. Não porque o chinês é barato, porque eles têm muita terra rara e eles dominaram o mercado. E hoje não se fala em energia eólica sem se falar em terra rara. Todos os geradores hoje usam ímãs de terras raras e a China é o maior fornecedor. Então, os Estados Unidos está extremamente preocupado com isso, certo? E o Brasil, o que fez? Vendeu a mina para os grupos chineses, as minas de terras raras, né? Quer dizer, então, o Brasil, eu acho que ainda não acordou para o tamanho do problema que é isso, né? Certo? As pás estão indo para fibra de carbono. Até 50 metros você ainda faz pás de fibra de vidro, e não fibra de vidro comum, fibras de vidros especiais, só que acima disso você não consegue mais usar o vidro. O vidro não tem módulo de elasticidade, é mole demais. Então, aí começa a entrar a fibra de carbono como material obrigatório para construções de pás desse tamanho. Certo? E as torres mais altas. Quanto mais alto eu vou, melhor o vento. O vento vai aumentando porque ele tem um atrito com o solo, que a gente chama de camada limite. Então, já existem torres de 150 metros de altura para esses geradores de 2 megawatts. Estão ficando populares essas torres. São extremamente caras, extremamente altas, só que elas se pagam em curto intervalo de tempo pelo aumento da velocidade do vento. Depois, no outro extremo, nós temos, ao exemplo da microgeração através de células fotovoltaicas, nós temos todo um programa de microgeradores eólicos sendo desenvolvidos no mundo, aliás, já em uso, na verdade. Isso daqui já virou uma febre mundial. Na China, isso aqui é uma febre, em vários países isso já virou febre. Então, você usa unidades residenciais. Essas unidades têm um custo bastante reduzido também. O custo do watt gerado por essas unidades está em torno também de $2 por watt, o que é absolutamente aceitável. Então, São Carlos, você pode colocar, em algumas épocas do ano, um gerador desse e gerar energia suficiente para a sua casa ou até para mais coisas. Certo? E é um custo relativamente baixo, né? É um custo até aceitável. São Carlos não tem consistência de vento, mas, por exemplo, todo o Nordeste brasileiro tem. Então, em vários locais, eles estão colocando todos os prédios com placas, captadores solares fotovoltaicos, placas térmicas e geradores eólicos também. Ou seja, você aproveita toda a energia que o meio ambiente pode te dar a um prédio comercial. Então, esses microgeradores estão virando febre. E uma das coisas mais populares são os postes de iluminação com um gerador acoplado. Então, ele gera energia para
acender uma lâmpada durante a noite. Tem uma bateria acoplada aqui dentro para regular a toda a demanda, e alguns postes desse têm fotovoltaica junto. Então, locais como São Carlos, por exemplo, que não tem um vento consistente, você associa uma placa fotovoltaica e uma bateria. Esses postes já estão sendo vendidos em torno de $2.000 na China, unidade, e estão virando febre no mundo todo. Então, esses microgeradores estão ficando cada vez mais baratos, mais populares e aplicáveis a todos os tipos de construção civil, estão sendo integrados à paisagem de uma forma harmônica. Então, não é uma coisa horripilante ver uma luminária com um geradorzinho girando. Então, isso daí está ficando comum já na China já existe muito, nos Estados Unidos também, e no Brasil o Ceará começa a instalar esse tipo de dispositivo, né? E depois nós temos outras formas de geradores eólicos, né? A cada dia alguém inventa uma variante de uma forma aerodinâmica para gerador eólico, né? Então, por que o gerador eólico de grande porte não sai daquele tema de 3 pás? Porque essa é a forma de melhor custo-benefício. Todas essas outras formas, para geradores grandes, são excessivamente caras e não são interessantes. Essas formas de geradores têm menor impacto visual e ficam mais integradas, então elas podem ser usadas de uma forma mais generalizada, perto da superfície. Isso está acontecendo. E a cada dia alguém inventa alguma variante desse mesmo tema, né? E não que seja melhor ou pior, né? Em geral, elas têm rendimento, todas elas têm rendimento muito parecidos, né? Tem os prós e os contras. Uma das coisas que é interessante é que geradores pequenos tem o que a gente chama de cut-in speeds muito baixos, ou seja, a velocidade na qual o gerador começa a gerar energia elétrica. Então, um dos desafios é abaixar o máximo possível essa velocidade para que ventos mais fracos consigam manter o gerador girando. Hoje em dia, alguns geradores desse tipo, tem velocidade mínima de funcionamento da ordem de 2,5 metros por segundo, o que é uma velocidade bastante baixa. Os geradores grandes começam a gerar alguma coisa de energia em torno de 5, 6 metros por segundo. Eles até geram algum resíduo a 2,5, mas é quase nada, absolutamente nada. Começa a gerar alguma coisa relevante a partir de 5, 6 metros por segundo, certo? E, geralmente, os grandes geradores são instalados na faixa de ventos de 10 metros por segundo. Abaixo disso, é economicamente inviável hoje você colocar um gerador de grande porte. Agora, se eu moro em São Carlos, onde os ventos não são tão fortes e não são tão consistentes, eu tenho que instalar algum dispositivo que seja adequado ao perfil de vento da minha região para que eu possa gerar minha própria energia. A exemplo da energia fotovoltaica e não ter distribuição de energia, ou seja, eu coloco e gero a minha própria energia sem ter que pagar todos os impostos associados à distribuição da energia e custos de distribuição. Então, esse tipo de sistema é o sistema mais utilizado para essa missão hoje no mundo. E depois, os benefícios sociais da energia eólica é, obviamente, um grande número de empregos na fase de implantação. Quer dizer, essa implantação é gradual e ela é distribuída por todo o país, em vários pontos do país. Quer dizer, os parques estão concentrados, mas a fabricação dos componentes não estão. É ao contrário de uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, para ser construída, gera um grande número de empregos por um certo intervalo, só que todos concentrados numa região pequena e com baixíssimo índice de especialização. A energia eólica exige muito mais especialização e gera empregos de nível muito mais elevado, muito mais bem distribuídos e por muito mais tempo. Então, isso é muito mais interessante do ponto de vista social do que a energia hidrelétrica. Depois, você retém um número grande de empregos na operação. A energia hidrelétrica retém quase nada, certo? Provavelmente menos de 1% do pessoal envolvido na fabricação continua na operação da hidrelétrica. Eu acho que nem isso. A energia eólica retém uma proporção relativamente grande para dar manutenção ao parque eólico. Quer dizer, a torre que enferruja, é pá que gasta, pá que quebra, é raio, sistema elétrico que dá problema, a caixa de redução e etc. Ou seja, o número de problemas é grande e gera
um número grande de empregos. E depois é interessante que a indústria eólica tem uma sinergia muito grande com todas as indústrias de alto valor agregado aeroespacial. A pá do gerador eólico é basicamente uma asa de avião gigante de baixo custo, certo? A naval, por quê? Por uma série de processos utilizados tanto em material composto e na fabricação das torres dos componentes, que são muito comuns ao setor naval. Eletroeletrônico nem se fala, e os processos metalúrgicos todos, ou seja, várias indústrias têm grande sinergia com a geração eólica, ou seja, elas consomem insumos do parque, de uma grande parte do parque industrial, certo? E isso não acontece numa hidrelétrica. A hidrelétrica, logicamente, consome de uma parte do parque, mas 90% do custo é mão de obra e cimento e ferro só, certo? E um pequeno custo é a turbina propriamente dita, que consome alguma coisa por um intervalo de tempo muito curto. Então, isso é extremamente interessante para todo o parque industrial nacional, você ter a indústria eólica sendo instalada em grande quantidade no Brasil. Depois, logicamente, a redução da emissão de poluentes, você não precisa queimar nada, não precisa queimar combustível fóssil para ter energia. Isso é uma dádiva ao meio ambiente. E a possibilidade da redução do custo de distribuição da energia. A matriz energética passa a ficar localizada aonde se consome. Infelizmente, nós temos o problema do vento, certo? Mas hoje o Brasil precisa de energia elétrica no Nordeste, precisa de energia elétrica nas regiões onde existe consistência de vento. Então eu posso utilizar o gerador eólico ao lado do consumo também. No futuro nós vamos ter um excedente de energia nessas regiões. Aí nós vamos ter o problema da distribuição, certo? Agora, a energia hidrelétrica está indo cada vez mais longe, né? Belo Monte já fica no meio do nada, né? No meio da floresta amazônica. O custo de transmissão de energia também não é baixo, é bastante elevado, né? E depois as perspectivas futuras, isso aqui é para o Brasil, né? Nós temos o leilão como a principal forma de compra, que é uma forma inteligente de se comprar energia, dá garantia ao investidor de 20 anos, né? E o primeiro leilão do Brasil foi concluído com total sucesso e o custo da energia saiu a R$ 143 o megawatt, muito mais caro do que os R$ 90 por megawatt pagos as hidroelétricas já implantadas no Brasil, mas, obviamente, absolutamente aceitável para quem paga 400, 350 a 500 reais por megawatt na sua conta de luz. Quer dizer, isso aqui é absolutamente absorvível pelo consumidor. E aqui nós estamos falando de uma energia 100% renovável com uma grande taxa de empregabilidade em toda a cadeia. Então, isso é muito interessante ao país. Só que 1.800 megawatts, dividido em torres de 2 megawatts, nós estamos falando em torno de 1.000 torres, 900 torres de energia. O Brasil não tem capacidade para fabricar isso. Isso aqui foi ano passado. A maior fábrica hoje em implantação no Brasil, que é a INPSA, que fica em Pernambuco, tem capacidade, vai ter capacidade da ordem de 30 geradores por mês. Está à busca disso, ou seja, nós estamos muito longe de cumprir o primeiro leilão, não temos capacidade industrial instalada ainda para isso. E as taxas de importação são relativamente elevadas. Então, o Brasil está implantando em tempo recorde toda a indústria de geradores eólicos para cumprir só a primeira parte do leilão. E um segundo leilão será realizado muito em breve e será dessa ordem também. Ou seja, a energia eólica no Brasil está em franca expansão. Só que nós estamos falando de, em alguns anos, para fazer 1.800 megawatts, ou seja, implantar 1.000 geradores num prazo de alguns anos ainda. A China implanta 1.000 geradores quase por mês, certo? É alguma coisa, né, nesse número. Ou seja, a agressividade do resto do mundo com a energia eólica é
dezenas de vezes maior a agressividade do Brasil com energia eólica, mas nós estamos ficando cada vez mais agressivos com essa implantação. O segundo leilão deve ser por volta de 2.000 megawatts também, e um terceiro, um quarto virão em seguida, ou seja, nós vamos ter mercado no Brasil provavelmente para 12.000 torres, mais ou menos, só que a capacidade de fabricação de pás, torres, geradores no Brasil ainda é muito pequena e vai precisar ser aumentada a curto prazo para ocupar toda essa demanda, certo? E o Brasil ainda não tem programas de fomento à microgeração, ou fotovoltaica ou eólica. Nós não temos formas de comprar essa energia ou de fomentar a instalação desses microgeradores nas ruas, no comércio e etc. Então, eventualmente, aqui existe uma lacuna no programa de matriz eólica do Brasil que precisa ser atendido, ou seja, nós precisamos desenvolver programas para incentivar a instalação desses microgeradores e pequenos geradores aonde eles possam ser instalados e sejam interessantes à matriz energética nacional. E tem uma porção significativa do território brasileiro que eles podem ser, de fato, rentáveis para a instalação e tem consistência de vento. Certo? Então, esse é basicamente o que eu tinha para expor a vocês, né? É um overview geral e rápido do setor. Perguntas agora, né? Sim. Passamos às perguntas, comentários. Castelano. Eu queria fazer um comentário, você me ajuda na conta. Uma situação totalmente idealizada, só para ter ideia das ordens de grandeza. Uma cidade do porte de São Carlos, 200.000 habitantes. Consumo 70 watts por pessoa, dá uns 14 megawatts. Em princípio, com 7 desses fuscas eólicos que você mencionou, você atenderia uma cidade do porte de São Carlos na situação ideal, em que os ventos fossem consistentes, etc. E você comentou que o custo de instalação seria de $2 por watt, mais ou menos. Com 30 milhões de dólares, você poderia atender o consumo de uma cidade do porte de São Carlos. Está bem essa conta? Sim, sim, é isso mesmo. É uma coisa impressionante. Outro comentário que eu queria fazer é o seguinte: países europeus, como Inglaterra, por exemplo, você mencionou o grande problema do fornecimento de energia para automóveis. Mas França e Inglaterra têm uma produção de energia de base fundamentada em energia nuclear. Você não pode parar um gerador nuclear. Portanto, essa energia está instalada para atender o pico de consumo que acontece no final da tarde, mas à noite você não sabe o que fazer com essa energia. Então, esses países têm uma grande facilidade de fornecer energia relativamente barata. Eu sei porque eu morei lá e você tem que ligar o aquecedor durante a noite para aquecer água, de maneira que esse problema não seria tão grave se você tivesse um fornecimento de energia baseado na energia nuclear. Um comentário que eu queria fazer. E, por último, uma pergunta, depois eu passo... Uma curiosidade é a seguinte: se você passa do fusca eólico para os geradores de 15 megawatts, o custo potência é uma função linear ou o custo cresce muito mais que a potência instalada? Quadrático. Quadrático. Então, uma curva quadrática. E uma das ideias, falando da sua questão dos automóveis, uma das ideias da Europa é usar a bateria dos automóveis ligada à rede para suprir a demanda no horário de pico. Então, no horário de pico, você se inscreve no programa e o seu carro, em vez de carregar, na verdade, ele fornece energia para tirar o pico, que é o grande problema do mundo inteiro do fornecimento. Então, você interliga todos esses carros no mundo e quem fala, olha, quem que quer comprar, digamos assim, comprar mais barato, vende na hora do pico, você compra na hora do vale e vende na hora do pico, né? Então, você, digamos assim, tem um desconto da sua energia. Então, tudo isso está sendo feito na Europa hoje. Eu tenho duas perguntas. Uma é, fala-se muito em carro movido a hidrogênio, né? Agora, a distribuição da rede é uma loucura, mas talvez hidrogênio possa ser utilizado junto com usinas de vento e solar para armazenar, né? E a outra pergunta é que você não falou em energia da maré, às vezes é uma coisa também.
Sim, a energia das marés está ficando cada vez mais interessante, ela ainda é extremamente cara, porque a durabilidade dos sistemas submersos é absurdamente baixa, dura muito pouco, a corrosão domina. Então, hoje, ela é um modal de energia possível, mas absurdamente cara ainda. Então, isso aí tem que abaixar o custo, quase uma ordem de grandeza, para começar a competir com a energia eólica, coisa que provavelmente vai acontecer, que está em implantação, né? E agora, uma outra coisa interessante que se comenta é armazenamento de energia através de hidrocarbonetos. Então, o excedente da energia eólica nos horários que o vento não para, o consumo eventualmente caia e você tem que fazer alguma coisa com o excedente. Então, existem propostas para converter CO2 em hidrocarbonetos através do processo Fischer-Tropsch e outros processos, né, que, na verdade, os alemães já utilizavam no final da Segunda Guerra Mundial, fabricar combustível através de CO2 ou de outros precursores que podem ser eventualmente até misturado com biomassa para fazer isso, né? Polimerizar a parte, quebrar cadeias, etc., usando energia elétrica excedente. Então, isso já está sendo pesquisado, ainda não está em operação. O hidrogênio não é uma opção boa para armazenar, porque ele é caro para ser armazenado, os tanques e a logística dele é caríssima, né? E então, os dados mostram que fabricar hidrocarboneto pode ser uma forma mais interessante e mais barata do que carregar bateria ou qualquer outra coisa assim, né? Oi. Então, quando você mencionou a energia solar, você disse que existe uma baixa energia quando está nos horários bem de manhã e no final da tarde, né? E eu acho que eu li em algum lugar que é exatamente nesses horários que existe um pico de aproveitamento na energia eólica. Então, existe algum tipo de plano atualmente feito para combinar essas duas formas de energia, para que durante o dia inteiro tenha uma distribuição um pouco mais uniforme, uma produção um pouco mais uniforme de energia baseada nessas duas formas renováveis? E a segunda pergunta é: a direção do vento ele pode mudar durante o dia, durante as horas de produção. E como que isso vai afetar a produção energética e o que eles fazem para reduzir esse problema, se existe algum problema nesse caso? A história do vento é uma verdade relativa. Isso é uma verdade só em alguns locais, não em todos os locais onde tem instalação. Em geral, você instala energia eólica em locais que você tem pouca variação de vento. Certo? Então, por exemplo, na costa do Nordeste você tem uma variação muito pequena. Então, a diferença é muito pequena, não é grande, digamos assim, a ponto de fazer isso, né? E, logicamente, qualquer complementariedade dos modais é interessante, o pessoal estuda. Só que o grande problema da energia solar é que, durante a noite, não tem, né? Então, esse é o grande empecilho. E essa é a grande virtude da energia eólica, é que, durante a noite, ela está disponível quase com a mesma intensidade, né? Então, essa é a virtude do negócio. E quanto à direção do vento, geralmente perto do litoral, onde existe consistência de vento, a direção muda muito pouco do vento. E quando muda, o gerador acompanha, ele gira, tudo aquilo gira. Certo? Aquilo tem um sistema de engrenagens de servomotores na base que faz girar toda a nacelle com a hélice. Inclusive os cabos giram também, né? Então tudo gira, tudo aquilo lá gira. Então aquilo tem um controle, inclusive tem um software para controlar, porque o cabo que transmite a energia do gerador para baixo, ele vai enrolando também, né? Se você girar só para um lado, chega um ponto que o cabo estica, né? Então você gira para um lado, depois gira para o outro para manter o cabo com poucas voltas, né? Enrolados com poucas voltas na torre, né? Então isso não tem problema algum, né? Então, na verdade, onde tem consistência de vento, geralmente tem consistência de direção também. Eu queria perguntar o seguinte: a questão da mudança climática, ela é mais um consenso político do que científico, né? Mas existe alguma preocupação em relação a mudanças no mapa dos ventos devido às mudanças climáticas? Era basicamente isso. Quem instala isso, na verdade, logicamente, coloca isso como um dos fatores de risco, né?
Primeiro, que os estudos de vento no Brasil já não são tão bons, né? Segundo, que todos esses estudos são baseados em dados relativamente recentes, que não se estudava isso antes dos geradores eólicos. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Os dados são muito recentes, né? E, logicamente, mudanças no perfil de ventos podem gerar problemas. Só que o que você vai fazer? Não tem outra forma de encarar, tem que instalar e pronto, esperar, né? Agora, o problema acho que já não é mais político, é fato, né? Que São Carlos tinha inverno antes, né? Esse ano, por exemplo, só usei blusa uma semana, né? Para vocês terem ideia. Então, quer dizer, de fato existe uma mudança climática, já não é mais. Agora, para onde vai e como vai, essa é uma discussão muito grande ainda, né? Então, existe ainda várias vertentes que dizem isso, mas certamente o clima está mudando e certamente o regime de ventos também está mudando, né? Uma pergunta um pouco mais técnica. Eu queria saber que a gente tem um problema quando varia o vento na turbina eólica. Ela tem até freios e em alguns momentos ela tem que ser desligada e tudo mais. Existe algum estudo para armazenar esse pico de energia? Como eles fazem quando eles têm esse pico de energia? Como é tratado? A pá aumenta o passo até o ponto. A pá não pode parar de girar com vento forte, que quanto mais a pá gira, a força centrífuga ajuda a estabilizar a parte estrutural e aguentar todas as rajadas de vento. E o freio só é usado por curtos intervalos de tempo, porque o freio vai esquentando, vai aquecendo, né? Então você não pode usar o freio por muito tempo, ele desgasta. Então o freio só é usado para parar a pá ou em situações muito transitórias. E você realmente dissipa essa energia aerodinamicamente elevando o ângulo da pá, virando a pá cada vez mais até o ponto que ela estola e depois o pós-estol, ou seja, você dissipa energia na própria pá, dessa forma. E você não consegue armazenar essa energia porque o seu gerador tem uma capacidade nominal. Então, embora a pá e o sistema consigam, com vento muito forte, gerar mais energia, o seu gerador não gera mais. Certo? Então, vamos colocar um gerador muito maior para esses momentos. Aí o custo do sistema vai ficar muito mais alto e você não vai conseguir amortizar, porque os momentos de vento extremamente fortes são menos de 0,5% da operação total do sistema, né? Ou seja, então não é interessante. É interessante, de fato, você frear a pá. Eu tenho uma pergunta, na realidade, mas não para o conferencista aqui, para o professor Roland. Porque acontece que a energia nuclear, atualmente instalada, é energia de fissão. Você pega átomos pesados e a divisão de átomos pesados dá um excesso de massa que se converte em energia e isso fornece energia. Mas o futuro da humanidade provavelmente reside no fato de que se construa alguma vez a fusão nuclear, com aqueles aparelhos chamados de tokamaks, que são aparelhos que estão desde faz muitas décadas em estágio experimental, e cujo desenvolvimento não sei por onde anda. Talvez o Roland saiba onde está. Então eu passo a pergunta para Roland, ver se você sabe alguma coisa. A única coisa que eu sei dos tokamaks é que existe agora uma onda de entusiasmo mundial e uma onda, digamos, de dinheiro, né, a ser colocada por um consórcio que eu acho que é russo, japonês e tem mais um, né? Para fazer um tokamak de grande porte, né? Tudo que eu sei, Castelano. Eu não sei se o Roland pode... Foi um pouco uma brincadeira. Último comentário. Eu li, porque motivado pela tua palestra, que um número que eu não sabia. A energia solar que recebe a Terra numa hora é maior que toda a energia que consome o planeta num ano. Sim. Então, um aproveitamento de centésimas, de 10 milésimas da energia total solar se supriria a demanda total de energia do planeta. Claro que isso... E, na verdade, nós não usamos a energia, né? Nós usamos a entropia. Absolutamente. Absolutamente. Porque o que o Sol nos dá de energia, a Terra Que vai devolve embora. no espaço. Então, já na verdade, comentei isso numa outra oportunidade. Oi, James. Muito boa a sua palestra. Queria te agradecer. Eu queria te perguntar o seguinte. Você falou que tem uma demanda para 12 mil torres. Então, em quanto tempo e se existe algum incentivo do governo, como que você enxerga que o Brasil vai se
vai se armar para conseguir suprir essa demanda industrialmente? Obrigado pelo elogio, André. Mas a demanda é crescente. O BNDES está alinhado, colocando recursos nisso. Vários consórcios e fundos de pensão estão alinhados também para colocar seus recursos. Energia eólica é o modal de energia que é o sonho de todos os consórcios, aliás, de todos os fundos de pensão, desculpa. Os fundos de pensão querem investimentos de longo prazo com estabilidade de ganhos. E os contratos de 20 anos com o governo para fornecimento de energia eólica propiciam o ambiente ideal para investimento de fundos de pensão. E esses fundos têm muito dinheiro e não tem local adequado a ser aplicado. Pensa um pouco, você coloca todos os fundos lá, seu fundo lá da Embraer, etc., né, na produção de alguma coisa que pode ser uma aventura de verão. Então, todos os fundos de pensão querem estabilidade de longo prazo, e o que a energia eólica dá hoje é estabilidade a longo prazo. Contratos de 20 anos com rentabilidade garantida. Então, o dinheiro está chegando a passo rápido nisso daí. O que ainda não chegou são todas as indústrias. Então, as indústrias nacionais ainda são poucas. E nós estamos tendo, de certa forma, uma invasão de fabricantes externos vindo fabricar no Brasil. E por que o Brasil não importa? Porque existe imposto de importação para isso. Então, as empresas estão se instalando para fabricar aqui e ocupar essa demanda. Só que nós ainda vamos demorar muito tempo para instalar tudo isso, né? Esse monte de torre, e, eventualmente, quando nós estivermos instalado, vamos descobrir que dá para instalar um pouquinho mais no mar ainda, né? Então, ou seja, esse é o número inicial, né? O vento tem uma energia cinética, né? É isso que faz mover as pás, tudo, o gerador. Essa perda de energia cinética pelos geradores pode causar algum impacto ambiental, de certa forma? Eu li alguns trabalhos a respeito disso. Teoricamente não, porque o que você consegue da porção de vento de uma determinada região transformar em energia é uma porção muito pequena. Você está roubando muito pouca energia do fluxo de ar, mesmo com uma instalação ostensiva de geradores eólicos. Então, isso não chega a ser uma preocupação ainda. Minha pergunta é ligeiramente relacionada com a anterior. Eu queria saber, eu vi uma linha, né, de torres instaladas, eu queria saber qual a distância entre uma linha e outra. Eu queria ter uma ideia de quantos geradores você pode colocar por hectare, por quilômetro quadrado. Depende do tipo de gerador, da consistência de vento, tudo isso, da direção preferencial, mas é da ordem aí de um diâmetro de distância entre um e outro, mais ou menos. Entre um gerador e outro, né? E depois, entre uma linha e outra, em torno de 2 a 3 diâmetros, mais ou menos. Não, porque você imagina, você viu a espessura das pás, é finíssima e ela roda bem lento. Então, o que passa de ar enquanto a pá está girando é muita coisa, você absorveu muito pouco daquele fluxo. Certo? E a distância está mais relacionada, na verdade, ao regime de turbulência causado pelo gerador anterior do que, na verdade, a parte aí da absorção da energia. Certo? Porque você gera muita turbulência e, se você tiver uma pá atrás da outra, essa turbulência vai gerar vibração mecânica na pá subsequente e a pá pode quebrar por fadiga prematura. Professor, os custos relativos à energia geotermoelétrica são muito maiores? Depende do local. A energia geotérmica, na Islândia, por exemplo, é muito barata. Você fura, está saindo, né? Agora, em outros locais, ela é cara, ela é extremamente cara. Sabe? Então, aí de acordo com... No Brasil, em algumas regiões, ela é até barata. Em algumas regiões, você tem até as termas, etc., né? Então, não são tão caras, só que não tem temperaturas muito elevadas. Então, a energia geotérmica passa a ser barata quando a diferença da fonte fria da fonte quente aumenta, ou seja, tem água muito aquecida e fácil de ser obtida. Certo? Então, quanto mais difícil de se obter água, menor a diferença de temperatura, mais caro vai ficando o processo. E mais inviável. Ela ainda, em alguns locais, em vários locais, boa parte dos locais, ela ainda não é competitiva. Senhor, o senhor comentou que a
A maior implantadora é em Pernambuco. E a Uben, que tem em Sorocaba. Tipo, eu li que ela é uma das maiores. E eu queria saber se tem uma empresa puramente brasileira, porque eu acho que ela é filiada de outras. Na verdade, ninguém fabrica todo o gerador eólico. Sorocaba tem uma fábrica de pás eólicas, que é uma das maiores fábricas do mundo, e que já encontra uma dificuldade pelo crescimento das pás. As pás já não conseguem mais sair da fábrica e ir até o porto. Boa parte são exportadas. E são só pás. Existem fábricas de torres espalhadas pelo Brasil. Existe uma fábrica de gerador que está em Recife. Gerador em si, o gerador, não o gerador eólico como um todo, né? E existem alguns pequenos fabricantes começando a produzir os painéis elétricos. Então, tudo isso, na verdade, é uma rede de fornecimento. E depois existe alguém que agrega todos esses pedaços fabricados e monta, na verdade, o sistema como um todo. Então, nós não temos um fabricante que faça tudo no Brasil. Aliás, no mundo inteiro é assim, cada um faz o que sabe fazer e depois alguém compra tudo isso, junta, monta e implanta. Certo? Ou para uso próprio, ou para vender, ou qualquer outra coisa do tipo, né? Então, Sorocaba tem uma fábrica de pás, em Recife tem uma fábrica de gerador, e nós temos mais 3 fábricas de torres espalhadas pelo Brasil, uma segunda fábrica de pás em Fortaleza e uma possível segunda fábrica de geradores em Fortaleza também em curto intervalo de tempo. Mudando um pouco, voltando nas outras energias que o senhor citou, quando o senhor cita biomassa, por exemplo, uma questão que esteve muito na mídia é que o aproveitamento do etanol, seja da cana ou do milho, tem um impacto na produção de alimentos no mundo. O senhor acredita, ou poderia comentar a opinião do senhor, por exemplo, com relação a outros tipos de fontes de biomassa, como semana passada na Veja foi publicado a questão do capim-elefante, que se usa de terras bem mais pobres e não teria um impacto tão grande na agropecuária. O problema da competição com alimento ainda é um mito, né? Na verdade, nós teríamos que multiplicar a nossa produção de álcool umas 50 vezes para começar a competir com as terras agriculturáveis para alimentos. Então, na verdade, logicamente, terra a terra, todo mundo compete pela mesma terra fértil, né? Mas o Brasil tem uma quantia de terras agriculturáveis absolutamente inutilizada ou subutilizada, simplesmente gigante, que pode ser aumentada para alimento. Um dos grandes vilões do Brasil é a pecuária de baixa eficiência. A pecuária do Brasil tem a quase totalidade das terras agriculturáveis do Brasil. Então, a agricultura mesmo e a cana é feita numa fração da terra usada para a pecuária. E a pecuária é quase toda de baixa produtividade. Se nós dobrarmos a produtividade da pecuária nacional, nós vamos liberar tanta terra para álcool e para agricultura que nós podemos aí multiplicar por 3 ou 4 a produção de alimento e de álcool no Brasil, só dobrando a eficiência das vacas, o que não é difícil. Em pecuária e com tecnologia elevada, comparada com a média nacional, nós poderíamos multiplicar aí a eficiência de um fator de 3 até mais do que isso, eventualmente. Ou seja, a ponto de chegar a competir com alimento, nós teríamos que aumentar muito a produção, certo? E nós podemos aproveitar muita biomassa, que é resto de tudo que apodrece e gera CO2 de qualquer jeito, nós podemos aproveitar também. Então, não é só cultivar biomassa para queimar, mas é biomassa que, de qualquer forma, já existe e que hoje não é aproveitada, é simplesmente jogada fora, às vezes vira problema ambiental e tudo mais. Então, o aproveitamento da biomassa se faz dessa forma. E, quanto ao capim-elefante e outros cultivares, o que se busca são cultivares de grande eficiência de crescimento. Então, quando nós falamos em células fotovoltaicas, as melhores células fotovoltaicas hoje, as de tripla junção, têm uma eficiência ao redor de 43% numa determinada hora do dia, ou banda, na verdade, de luz, né? Enquanto que os melhores cultivares, que são as gramíneas, cana e outras gramíneas, como o capim-elefante e outras, têm uma eficiência de conversão solar muito abaixo de 1%, em torno de 1% para baixo.
ou seja, os processos de agregação, de polimerização de CO2 através de fotossíntese, do ponto de vista energético, são muitíssimas vezes menos eficientes do que as placas fotovoltaicas. Então, quando a humanidade tiver uma demanda a ponto de ter que competir com alimento, as fontes fotovoltaicas já estarão desenvolvidas e baratas o suficiente para poderem ser utilizadas de forma ostensiva e, digamos assim, não mais pressionar a biomassa, né? Esse é o meu ponto de vista. Não é bem uma pergunta, é uma recordação. Eu estou aposentado já há 35 anos. E quando, há 50 anos mais ou menos, foi implantado o Centro de Computação de Dados aqui na escola, o professor Odelar Leite Linhares ensinava os alunos a usar o Fortran e os computadores do centro. E uma das coisas, dos exercícios que nós passávamos para os alunos, era desenhar perfil de Joukowsky, e certamente contribuiu para que se desenvolvesse aqui em São Carlos a tecnologia de aeronaves. Porque, inclusive, alguns alunos nossos, foram para o ITA para transferir o que nós mexíamos aqui e fazer perfil de Joukowsky em bombas, em turbinas, em ventiladores e até em moinhos, né? Tem aqueles moinhos caseiros, né? Que os alunos brincavam, né? E os professores achavam graça de desenhar perfil de Joukowsky. E nós estamos colhendo os frutos agora. E queria passar aos alunos da escola que eles estão muito bem servidos do passado da nossa querida Escola de Engenharia. Inclusive, foi criada aqui uma escola de aeronáutica, né? Por causa dessas coisas, e você foi um dos excelentes alunos, segundo comentam, porque eu não tive o prazer de ser professor, porque você já veio depois da minha aposentadoria. Mas, em todo caso, eu estou satisfeito, porque eu estou vendo que os professores do passado estão colhendo. Os alunos de hoje tiveram mestre, porque os alunos sobrepujaram os mestres. É por isso que o mestre continua sendo mestre, porque os alunos estão sobrepujando os mestres. Um cumprimento a você e um cumprimento aos alunos, que devem aproveitar bastante do que se faz hoje aqui em São Carlos, na Escola de Engenharia. Eu diria que isso daqui hoje é um resultado em progressão geométrica ao pioneirismo de poucos professores aí da década de 50 e 60 que vieram a São Carlos e criaram tudo isso. Foram poucos professores e o resultado para São Carlos, para a USP, aliás, para a região, é um resultado que mudou para a vida toda o perfil dessa região, que era uma região relativamente subdesenvolvida e que hoje é uma região que lidera aí o ranking de inovação tecnológica na América Latina e de agregação de valor em produto. E isso foi o resultado de poucas pessoas, de pouca gente, e que se multiplicou dessa forma, alterando de uma forma cabal e para melhor toda a qualidade de vida dessa região, né? Então, ou seja, isso mais uma vez reforça que investir em educação de forma consciente é o melhor caminho que a gente pode ter para esse país, né? Olha o resultado todo, né? Eu dei aula desde a primeira turma e tivemos como colega professores que vieram do ITA, o professor Stumpf, o professor Corsini, que foi que incentivou a transformação do motor a gasolina em motor a álcool, e até hoje está por aí, né? E parece que você está desenvolvendo um motor a álcool para avião, né? Para motor de aviação. Então, é uma coisa maravilhosa. E o álcool, na verdade, ainda só está no começo do uso de motores, né? Nós temos muita coisa ainda a melhorar em eficiência do uso de álcool como combustível, de fato, né? Então, o álcool como combustível ainda está no primeiro degrau para motores. Muita coisa ainda pode
pode ser melhorada? Nós enfrentamos as duas crises do petróleo, em 73 e 78, né? Que o petróleo subiu muito de preço e nós, mexendo aqui, só tinham 2 freios aqui em São Carlos e em São José dos Campos. E nós, então, fazíamos teste aqui e quem desenvolvia vinha fazer os estudos aqui com a gente. Muito obrigado. Desculpe, mas eu, emocionado, tive que falar alguma coisa. Bom, vamos agradecer, então, ao James por essa excelente palestra. Os comentários do professor são depois. E o Castellano pela ideia do convite.